Vamos. Senhor, Senhor nós te nosso Deus, louvamos. Amém. Te louvamos nessa noite, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nossos corações. Obrigado Amém. por tão grande salvação nessa noite. Nós queremos voltar todo o nosso ser a ti, Senhor, e Amém. declararmos nosso amor, que nós te amamos, Senhor. E Amém. nós te escolhemos, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E Amém. esse amor foi demonstrado através da morte e ressurreição de teu filho. Por meio da fé, hoje nós estamos unidos a Ti. Queremos Amém. prosseguir nessa união. Tira de nós aquilo que não pertence a Ti. Nos faça Amém. prosseguir como verdadeiros crentes, como aqueles que permanecem firmes na fé, inabaláveis. Amém. Obrigado, Senhor, porque não falta palavra. Para cada um de nós, o Senhor prossiga nos levando e nos conduzindo a toda a verdade. Amém. Pedimos por cada irmão para que o Senhor guarde o coração e a mente dos irmãos. Amém. Guarda-nos em Ti, Senhor, na simplicidade e na esperança da salvação. Que não acabe em nossos corações. Pelo contrário, que possamos cada dia mais confirmar a nossa fé. Pai, nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. É uma alegria, eu falo para os irmãos, novamente, é uma alegria poder ter a oportunidade de partilhar com os irmãos, né, a palavra, aquilo que vem no coração, e nós podemos entrar nas escrituras e cada um de nós poder considerar, né, e não ficar só com aquilo que nós recebemos de alguém, mas quando nós recebemos uma palavra, como aqueles verianos, né, ser ávidos, receber com o coração, mas não deixar de ir nas escrituras. E quando a gente faz uma abordagem, uma apresentação de algum slide, o objetivo não é trazer toda a informação, é simplesmente despertar nos irmãos o interesse e aprofundamento por cada um de nós. E Amém. realmente o Espírito ele nos conduz a isso, né, irmãos? Deus seja Sim. louvado. E eu Amém. escolhi, irmãos, a abordagem dessa noite, baseado justamente o sentimento que o senhor trouxe, porque seguidamente nós abordamos sobre os fariseus, né? Em primeira instância, nós falamos sobre Caifás, né, que ele rasgou as suas vestes, e foi muito impressionante, porque nunca tínhamos reparado que o sumo sacerdote que Deus colocava com aquelas vestes, que eram vestes que representavam a glória de Deus e que manifestava aquilo que era Deus, nunca eles podiam rasgar aquilo. Mas o Caifás, diante daquele que era verdadeiro e que não havia falsidade nele, ele rasgou dizendo que era uma blasfêmia, Uhum. mostrando e ficando na evidência que aquele sumo sacerdote não era da parte do Senhor. E também o Senhor nos conduziu, né, ontem, para nós abordarmos, né, aquela cena quando o Senhor entrou na casa dos fariseus, em duas, né, em duas situações diferentes, né? Mas o Senhor nos levou, né? Não estava preparado, mas o Senhor nos levou para isso. Agora de fato, nós precisamos entrar no capítulo 23 de Mateus, para nós apresentarmos esses personagens chamados fariseus. E vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, irmãos. Capítulo 23, versículo 1. Eu queria que, vamos lendo por sessões, né? São 7 situações, né? Teu irmão, o Weber, reparou, né? Que tem 7 frases muito fortes, né? Da parte do Senhor, que vai chamar fariseus, hipócritas. E a gente falou assim, nós estamos antes de começar a reunião, né, que essa palavra hipócrita significa ator, né? Ensinação de artes cênicas, né? Ele está fazendo uma atuação, não é verdadeiro aquilo, né? Isso significa hipócrita. Agora, o que me impressionou, sabe o que significa fariseu? Fariseu significa afastado, ou apartado, né? Separado. Puxa, é como dizer assim, santificação, porque a palavra santificação todo mundo sabe, né? Que é santificado e separado para, né? Então, você falar fariseu, a palavra é muito forte, separado. E se você for ver historicamente onde se iniciou e como, e em que circunstâncias ele apareceram, é tremendo.
Porque justamente na época que Israel estava debaixo do domínio dos gregos, muito da cultura grega se introduziu dentro do judaísmo. E os helenistas, que eram aquela mistura de gregos com judeus, era muito forte com aquela cultura. E se levantou um grupo de pessoas chamado fariseus, que eram celosos pelas coisas de Deus para que não se misturasse. Olha que interessante a força do início do fariseísmo, né? Eram separados das coisas que não tinha nada a ver com Deus, separados para aquilo, trazendo aquilo que era de Deus. Irmãos, isso nos lembra que todo início de alguém, quando é verdadeiro, é sempre bom, e é nobre, e é real, né? Nós vimos exemplo de muitos, por exemplo, reis, né? Um deles é Saul. Se você olhar o início de Saul, com humildade, né? Ele não se achava digno. Era uma pessoa assim, sabe, que você olhava para ele e falava assim, não, esse é o cara. Tanto é que o povo escolheu ele. Porque além de sobressair entre todos os homens, era humilde. Era uma pessoa que não se achava ele capaz de ser um governante. Tinha um perfil inicial fantástico, vamos falar, né? Vamos falar assim, se você olhasse assim naquele tempo, você ia falar para Saul, esse aqui é um varão conforme ao coração de Deus. Não falaria isso. Mas o Senhor não falou dele, um homem conforme ao coração dele. Porque nós vimos no desdobramento da vida dele, quando ele começou a se exaltar, ser exaltado, né? O povo reconhecia ele como rei, e começou a tomar um lugar de predominância, vamos dizer assim, ele é predominante, né? Sabe o que acontece com o coração do homem, irmão? Se corrompe. Uhum. E nós vimos um rei, que era o rei Uzias, acho que é, né? Os irmãos me ajudam, que eu não lembro, eu lembrei agora, hein? Você vê como que é? Não estava na lista, viu? De meu, da minha anotação, lembrei agora, o senhor me trouxe a memória. É lindo esse. Vamos lá, irmãos, que é muito bom. Ele é o rei, quer ver? Eu vou entrar aqui na Bíblia, já falo para os irmãos aqui quem que é. É o rei Uzias, acho que é. É capítulo Isaías vai falar dele. Eu sempre, quando lembro dele, lembro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que menciona ele, né? Capítulo 6 fala assim, é, era o rei Uzias, viu? O rei Uzias era. Então, o rei Uzias, em Segunda de Reis, capítulo 15, versículo 7, Vai usar Asaías ou Reis? Ei, qual? é Reis. Aqui me dá Reis. referência a Reis, mas não tenho certeza. Eu acho que é em Crônicas também que fala dele, né? Ah, Mas vamos sim. lá, vamos ver. É, Segunda de Crônicas Reis, 25. capítulo 15, É, versículo 7. Vamos ver se é aí mesmo. Não, não é esse não, irmãos. Crônicas também tem, né? Crônicas Eu 26. acho que esse aí, Crônicas 26. Quem achou, pode ler, por favor. Crônicas, É, capítulo. É primeiro, irmão? Segunda Crônicas, capítulo 26. Desde o versículo 1 vai falar do reinado de Uzias, né? Mas qual ponto É. você quer destacar aqui? Aqui ele fala assim, até que se encheu seu coração, fala assim, né? Eu acho que é o versículo 17. O versículo é É, 16, né? é Mas 16, exatamente. havendo-se fortificado, Aí, é. exaltou-se o seu coração Aí, para a irmão, sua só própria. espera um pouquinho. Se Tá. você olhar aqui do capítulo 1, depois seus irmãos lêem, né? Mas se você Hum. ler do capítulo, do versículo 1 na diante, né? Até os 16, você vai ver os começos dele. Puxa, tremendo, irmãos. É, Ele tirou os lugares altos, ele fez muitas coisas boas, e o Senhor começou a exaltar ele, abençoar ele, né? Vamos falar assim, né? A pessoa que anda Ó, com Deus, ele é abençoado. O Senhor vai abençoar ele. novo, hein? Que coisa, hein? É, 16 anos, tinha 16 anos quando começou o reinado, e 16 desde anos. bem E o 16 começo, anos, né? o começo dele foi extraordinário, começou bem.
Mas versículo 16 do irmão destacou ali, né? Versículo 16, mas havendo-se fortalecido, isso aqui, né? Quer dizer, começou a subir, assim, proclamar, o nome dele começou a crescer, né? Puxa, em todo sentido começou a crescer. Aí o que aconteceu? Exaltou-se seu coração para a sua própria Ruína. ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Você vê como que é? É interessante, nós estamos colocando só exemplos, né? Qual é essa Mas os passagem, irmão? Segunda Crônicas, Segunda de Crônicas, É, capítulo 20, né? 26, 26, não, perdão. 26. 26, 16. Isso. Isso, desses 6. Mas o irmão pode ler do versículo 1 até a morte É, dele, você lembra? Você vai. é porque esse capítulo fala do reinado dele, né? Isso, fala do reinado dele, os Inteiro. começos dele, como era, né? É. E justamente o destaque do que nós estamos trazendo memória, que os começos dos fariseus foi muito bom. Você vê que impressionante? Porque quando nós lembramos deles, sempre nós lembramos algo negativo deles. Mas foi bom trazer isso, irmãos, para ver e relacionar como é o começo de alguém, muitas vezes, começa bem, mas o coração se corrompe. Por isso, irmãos, não podemos confiar em nós mesmos. Não. Né? Tem uma expressão em Jeremias, desse 7, né? Versículo, acho que é o 9. Maldito o homem que confia no No, homem. Eu sempre no, aplicava assim, né? Maldito o homem que confia no homem e olhava para o outro, né? É verdade isso. é Mas o verdade. primeiro que você não tem que confiar é em quem? Em si próprio. Em si próprio. Exato. Irmãos, Interessante e isso, hein, isso irmão? é Só um verdade, irmão. comentário breve. É interessante porque, assim, você pensa que sempre o outro é que pode estar querendo armar alguma coisa contra você. É. Sim, verdade, irmão. Ó, irmãos, e você sabe que me fez lembrar, né? Paulo, ele vai falar em capítulo 7 de Romanos, Romanos capítulo 7, ele vai falar no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que Sim. guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, nós, irmãos, na carne, nós somos inimigo de Deus. Paulo, ele descreve, se você ler ali em Romanos 7, você vai ver como é o que realmente nós somos em Adão. Somos É. inimigo de Deus. O próprio Estamos Senhor não impossíveis. confiava neles porque sabia o que era a natureza deles. Isso, bem lembrado, irmão, bem lembrado. Esse é o capítulo 2, versículo 23. Vamos lá. Esse aí é bom, hein? Bem lembrado, irmão. Esse é capítulo João, João, né? capítulo 2, versículos 23, eu acho que é. É. João, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Quem lê, irmão? estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo sinais que ele fazia, creram no seu nome. Sim. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ô, Senhor, como que nós precisamos de revelação, né, irmão? Que o Senhor É nos verdade. mostre o que realmente nós somos, né? Eu E perdi a o pior. capítulo, qual que era? Esse é o capítulo 2, irmão, de João, versículo 23 ao 25. Obrigado, E irmão. é lá que nos lemos em Romano, foi Romanos capítulo 7, versículo 23, né? E Sim. tem outro capítulo aqui, capítulo 3, né? De João, de Romanos, também vai falar isso, né? Então, acho que é o desses 7 que vai falar. Quer ver? Fala assim, versículo 13. Versículo 11. Não há quem entenda, não há que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, ordem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. E a boca, eles a têm cheio de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos caminhos deles há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Você vê, irmão, isso que é o homem. O homem, não vamos colocar uma categoria de pessoas. Esse é o que nós somos. Nós atentamos para aquilo que é nosso. E toda vez que nós olhamos para nós e para fazer a nossa própria vontade, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Lembra daquilo lá, né? O Senhor vai falar para os fariseus lá Vós sois do em diabo que satisfaz, que queres fazer os seus isso, desejos, né? Romanos 8:44. Vós sois de vosso pai, que é o diabo, e quereis satisfazer-lhe seu desejo. Ele João, é irmão. mentiroso. João. É João, João. é verdade, irmão. É João. João 8:44. Esse é o versículo, irmão. Vamos voltar para lá, para os fariseus, né? Eu queria, Vamos. por favor, algum irmão leia do versículo 1 até o 12 só. É Mateus 23, 1 ao 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será chamado servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Irmão, você sabe que... E fiquei impressionado, porque junta os dois aqui, né? Escribas e fariseus, né? Então é bom lembrar de quem que eram os escribas. Os escribas era uma seita religiosa também, assim como os fariseus, né? Com uma linha de interpretação. Eles, peculiarmente, eles não acreditavam nos demais escritos, vamos falar assim, né? Eles acreditavam só na Torá. De Moisés. E aí você vê aquela dificuldade que eles tinham de acreditar na ressurreição, por exemplo, né? Vamos falar. Mas era, vamos falar assim, fazia parte da elite porque eles tomavam conta do templo por causa daquelas guerras que tiveram, eles se fizeram cargo. Então, era uma seita forte e era como uma concorrência entre os fariseus. Então, são os fariseus e saduceus, entendeu? E é interessante, irmãos, porque quando começa o versículo, parece uma aprovação da parte do Senhor ao dizer, né? Você vai ler no versículo 1, ele vai dizer, então, falou Jesus às multidões e a seus discípulos, na cadeira de Moisés, aqui é cadeira, mas é cátedra na palavra grega. Cátedra, né? O irmão sabe, né? O irmão Weber que conhece, né? Cátedra são os professores que vão dar, né? Mas você sabe que era uma figura para descrever, por exemplo, que era um lugar, uma cadeira, né? Que representava que ali se desenvolvia a lei de Moisés. Por isso que era considerada a cadeira de Moisés aquilo lá, né? Entendeu? Então, quando a pessoa sentava lá, ele não falava outras coisas a não ser o que está escrito. Por isso que ele vai descer assim, né? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e que mais? Os fariseus. E os fariseus.
Então, eles, quando se sentam ali, eles estão representando, porque eles estão dando, ensinando aquilo que diz a lei, entende? Por isso que está falando isso. É Aí um ele vai dizer, sinal de, versículo um 3, sinal de autoridade, né? e A também sinal da cadeira autoridade, é bem uma lembrado. posição de autoridade, não uma posição de autoridade. Por isso tem o trono Muito do bom, rei, o trono do rei, a cadeira de mestre, né? exatamente. E o versículo 3 parece uma contradição. Por quê? Porque diz, fazer e guardar, pois tudo quanto eles vos disseram. Agora, se você pegar essa frase, né, você vai ver que os fariseus e os escribas falavam muita coisa que não estava nessa escritura. Então, ele está dizendo isso aqui, que tem que falar tudo que eles, tem que guardar tudo que ele dizia? Não, quando está sentado lá. Entende a distinção? Porque a distinção é que lá não se falava outras coisas, não era interpretação, se lia ou se falava aquilo que era realmente a lei, que estava dentro da lei. Esse é o sentido que o senhor está falando. Até porque depois vai falar o seguinte, não, como ele termina dizendo: porém, não os imiteis, nem nas suas obras, porque dizem E e não não façam. fazem. Você viu como que é impressionante? Ele está deixando claro, né, Ah, irmãos? acho que deu uma separada para mim agora, que eu estava Viu, né? embolado nisso aqui. Que o Então, você fazer vê e como que é? guardar era exatamente aquilo que Moisés falava. Isso, Isso é para exatamente. você guardar. Não tem Porém, não é para contradição. você imitar a atitude deles. Exatamente. E nós vamos, aqui no desdobramento, nós vamos ver como eles realmente eram corruptos. Por isso que é o termo hipócritas que o senhor vai falar, eles falavam daquilo que eles não viviam. Tá, entendeu? E é interessante, irmãos, porque a abordagem aqui, ele está mostrando a categoria de pessoas que pegam as escrituras a favor deles. Muito interessante, nós estamos falando desse tipo de pessoas. E nós podemos ler, então, a partir do versículo 13, né? Por favor, do 12 ao 15. Quem lê, por favor? Agora, Quem a 12. si mesmo se Isso. exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso, irmãos. Ai de vós, escribas e Até o 15 só, fariseus, hein? Até o 15 só. hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Que coisa, né, irmãos? Aqui é notório, irmãos, como que eles fechavam a porta do reino, né? Porque uma das características deles é que eles criavam intimidação. Eles criavam medo, né? Que se eles não obedeciam a eles, ele era expulso da sinagoga. E nós lembramos várias passagens, uma delas é João 12. Se algum irmão ler, por favor, versículo 42, olha o que vai falar lá. Vai falar assim: contudo, muitos dentre das próprias autoridades creram nele. Está falando de Jesus, né? Eles creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos de onde? Da Da sinagoga. sinagoga. Então, irmãos, eles faziam um prosélito justamente para converter pessoas para eles, a doutriná-las para eles e não para o Senhor. Por que que eles fechavam a porta? Porque quando eles pregoavam, não pregoavam o Senhor, pregoavam a sua própria pessoa e impediam as pessoas conhecer a verdade. Hoje, irmãos, muitas pessoas fazem isso, manipulam as escrituras para converter eles a si mesmos.
para se tornar seguidores deles mesmos, impedindo ou trazendo a verdade como ela é para que as pessoas se convertam ao Senhor. Você vê a gravidade do que nós estamos falando? Que É muito categoria grave. de pessoas que nós estamos vendo aqui? É tremendo, irmãos. E aqui tem outra passagem de João 9:22, que os irmãos devem lembrar, né? Do jovem, do cego que não era mais cego, né? E aí, então, os fariseus estavam tudo bravos porque queriam respostas, né? Então, foram falar com os pais daquele que não era mais cego, do irmão, né? Vamos falar assim, vamos usar o termo melhor, irmão, daquele irmão. E aí eles negaram, como que fala lá? João 9:22, olha que vai falar lá. Isto disseram seus pais, o versículo 20. Então Aqui, os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho, né? A interrogação dos fariseus era questionar de como que esse filho foi curado, né? Eles, ele diz assim: então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Nós sabemos isso, mas não sabemos como vê agora. O que ele abriu os olhos? Também não sabemos. Perguntar a ele. Idade ele tem, ele fará por si mesmo. Falará por si mesmo. Isto disseram, versículo 22, isto disseram seus pais porque estavam com medo. Você está vendo que é intimidação? Quer sim. dizer, você vai ficar fora do reino do céu, você vai ser expulso, você vai para o lago de fogo. Né? Quando vem esses ensinamentos doutrinários que te dizem que só ali tem a verdade, que só esse grupo de pessoas conhece a verdade, se sair dali, você vai. Nós vivemos isso, irmão, você sabe. Não hace falta que eu fale. Mas no momento que você não ouve mais aquele grupo, aquela pessoa, você fica excluído. Você expulso não do grupo, você expulso do reino dos céus. Olha a gravidade, irmãos. Você está vendo? Isso E está tão grave, mostrando, irmão, irmãos. que eu já ouvi usar versículo que tudo que você desligar na terra é desligado no céu. Usava esse Viu? versículo ainda. Tá vendo? É impressionante, irmãos. E realmente, irmãos, isso tem que nos falar o coração, né? Uma frase que nós estamos falando antes de começar a reunião foi a oração do fariseu e o saduceu, né? É bom ler lá, né? Vamos ler lá, irmãos. Eu acho que está em Mateus, né? O João. Está João fechado, 18. irmão Heber, seu microfone. Seu Espera microfone aí que está eu vou. fechado, irmão Heber. É Lucas. É Lucas, Lucas. Lucas 18:10, né? Sim, é Lucas 18:10. Podemos ler, né, irmãos? A Algum partir irmão, do 9, a partir a do partir do 9, 9. né? Pode É, ser, irmão. Pode que o ler, irmão. nome propôs também esta parábola a alguns, aqui está o ponto, ó, que confiavam em si mesmos por se considerarem justos Que e coisa, né? desprezavam os outros, né? Olha a sequência. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que coisa, né, irmãos? E você sabe que o Senhor desmascarava eles, né? Ficava em evidência que aquilo que eles chamavam de verdade, porque eles usavam essas expressões verdade, né? Eles invalidavam as escrituras para ficar com as tradições. E nos faz lembrar eu acho que é Marcos 7, né, irmão? Pô, irmão, podemos ir lá.
que é bom nisso aí, né? Marcos 7, versículo 5, acho que é. 5 ao 9. Só até 9, que depois nós vamos continuar em outra passagem ali. Marcos 7, versículo 5 ao 9. Eu vou ler aqui. Interpelaram os fariseus e os escribas, que não andam nos teus discípulos de conformidade com as tradições dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são Preceitos de homem. preceitos de homens. E aqui tem essa passagem, eu vou deixar para depois, que ele vai dar um exemplo. O Senhor vai mostrar como que eles invalidavam a lei de Deus pelas suas tradições. E você sabe, irmãos, que eu fui fazer uma pesquisa, né? Você vê como que é interessante, e eu fiquei impressionado como que eles acrescentavam coisas à lei. Eu fiquei sobremodo impressionado. Eu vou ler alguma delas só para você ver como que é sério o negócio, né? Ó, aqui, por exemplo, eles vão dar lavar as mãos aqui, né? Ritualmente Isso. antes de comer. Isso não estava na lei. Isso era uma tradição deles. Ou seja, eles pegavam a lei de Deus e interpretavam. Eles faziam isso, Adicionava invalidando o coisa que a deles. Bíblia fala. Que te faz lembrar Adicionava isso, né? coisas. É verdade, irmão. Você viu? O negócio é forte, né? Ó, por exemplo, lavar as mãos. Para eles era mais importante esse, lavar as mãos. Dízimos minuciosos, ele dizia até mesmo as ervas mais pequenas, como hortelã, edro e comino. Mateus 23, 23. Nós vamos ler essa parte, né? Jejum irregulares, né? Para vocês se virem, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, né? Eles faziam isso, que não estava na lei. Eles acrescentaram a lei. Regulações sobre o sábado, por exemplo. Você lembra no capítulo 5, quando que o Senhor curou aquele paralítico que estava lá, né? E mandou carregar seu leito, né? Então, por que que era uma transgressão aquilo? Porque as tradições dos religiosos, dos fariseus, saduceus ali, era acrescentar algo a mais do que a lei falava. É impressionante. Eles, por exemplo, diziam até quantos passos podia dar para você caminhar, né? O que você podia pegar, o que não você podia pegar. É impressionante. E o que me impressionou foi na questão de, por exemplo, tem sobre as cartas de divórcio. Não sei se os irmãos sabem, foi Moisés, foi dito para Moisés dar carta de divórcio, ou seja, é uma lei isso. Mas eles traziam interpretação sobre aquilo. Ou seja, eles favoreciam, por exemplo, vamos falar assim, só com. Como liberal, mas permitia divórcio por qualquer coisa, né? Incluso por razões triviais, como a esposa queimar a comida. Vamos falar assim, né? Deixa eu ver como que é. Eles davam carta de divórcio por coisas triviais, ou seja, coisas que ele dizia que era. Ou seja, se não gostou mais da moça, ele podia dar carta de divórcio. Quer dizer, aquela mulher não podia mais casar, não podia mais. Arruinava a vida dela, estragava a vida dela. Ou seja, por qualquer coisa. Era uma coisa terrível que estava acontecendo. Eu estou falando só superficialmente, mas se você pegar e você for ver, irmão, extraordinariamente o que eles faziam era alevosamente. Por isso que o Senhor desmascarava eles quando eles estavam. Você vê que o trato que o Senhor fazia, nós não reparamos isso. Com os pecadores era de uma maneira, mas com aqueles religiosos, o Senhor era extremamente forte. Ele não passava a mão na cabeça deles. Eles falavam cruelmente. Vamos prosseguir aqui, então. Irmãos, e agora nós vamos no versículo, nós lemos Mateus 16, né? Agora nós vamos ter 23 e 24.
E qual De Mateus. Vamos continuar com a leitura aqui. Mateus 23. Irmão, eu acho que é Isso. tão forte a questão lá É. do Mateus 23, a questão de ele bater forte nos fariseus, porque assim, eles não permitiam que as pessoas entrassem no reino, né? Isso, irmão. Muito bem. Porque estava Muito bem. implantando a doutrina deles, né? Isso. É do versículo 16. Então, eu li Mateus 15, né? 16 ao 22 agora. Esse é o terceiro agora. Terceiro hipócritas. Vamos lá. Algum irmão, por favor, para ler. Ixi, não vou alcançar o tempo, hein? Hã? Não vou alcançar o Aí de tempo. Eu vós, tô falando. guias cegos, que É. dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? O Sim. ouro ou o santuário que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Sim. Cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que significa a oferta? Que santifica. Que santifica a Santifica. oferta. Até o 19, né? Não, até o 16 mesmo. Você leu até Ah, onde? até o 19, desculpa. Não, tá certo. Até o 22, irmão. 16, 22, é. Ah, cegos, né? Não, 20 agora. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Você vê, irmãos, o que significa invalidar a lei, né? A gente está falando que eles tinham uma prática de fazer dizer as escrituras o que ela não dizia. Então, é uma característica de um grupo de pessoas, porque nós estamos falando dos fariseus, mas existe hoje isso, né, no nosso meio. Pessoas que torcem nas escrituras para dizer o que ela não diz. Então, você vê como que eles davam valor a algo que não era tão importante como coar o mosquito, né, e engolir o camelo, vamos falar essa expressão é forte, né? Sim. Por quê? Porque nas escrituras você tem as coisas que não tem como você mudar. No entanto, eles não davam importância a isso, davam importância a outras coisas. Ou seja, a mais importante era aquilo, né? Você vê que é impressionante a situação, né? De degradação, vamos falar, né? Agora nós vamos continuar lendo do versículo, então, 25 do 23 ao 24. 23 ou 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, Aí. a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículo 9 do capítulo 5 de Marcos vai nos dar uma ideia mais clara. Nós deixamos para ler agora, né? E diz Marcos 7, versículo 9. Nós lemos até o 8. E diz eles ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardares a vossa própria tradição. Nós falamos alguma coisa, mas agora vem. Pois Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe. É um mandamento, é uma lei. É um dos 10 mandamentos. É o quinto mandamento. Você vê como que é? Estava relacionado com a adoração a Deus, honrar pai e mãe. Olha a importância dele. Mas o que eles faziam? Aquilo que poderia aproveitar de mim é curvar, isto é oferta para o Senhor. Quer dizer, como que nós estamos até lembrando outro dia, né? Os irmãos lembraram. O senhor estava entrando na cidade e na frente dele estava passando um velório, né? Uma viúva que perdeu seu único filho.
Em Israel, uma viúva, ela era sustentada pelos filhos, mas essa viúva, particularmente, ela perdeu o marido e perdeu o seu único filho, irmãos. Olha a dor da perda dela, mas ao mesmo tempo, ela perdeu o recurso. Você vê por que era uma lei estabelecida por Deus dentro desses, porque também mostrava a origem, né? De onde que eles vinham, né? Por que estava na categoria dos 5 mandamentos relacionados a Deus? Porque honrar pai e mãe mostra a origem de onde que a pessoa vem. Está representando que nós vimos de Deus. Por um lado, honrar pai e mãe para o cuidado, vamos falar assim, do sustento, porque lá não tinha aposentadoria. Aqui, então, os filhos tinham que cuidar lá, né? Bom, o terrível dos fariseus, irmãos. Ou seja, em lugar do filho pegar e cuidar do pai, que era Orvã, aquilo era Corvã, ó, ele falou assim: não, isto é oferta para o Senhor. Então você está livre daquele mandamento. Olha, que impressionante, irmãos. Eles faziam isso. Então, o dispensar de fazer qualquer coisa, versículo 12. Então, o dispensar de fazer qualquer coisa a favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pelas vossas próprias tradições, que vos mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Oi, irmão, Que coisa. é terrível, né? Nós estamos apresentando, parece coisa negativa, mas é muito positivo, porque o Senhor está separando aquilo que não é de Deus em nosso coração. Nós falamos Verdade. assim, aqueles lá são fariseus, né? Nós não somos fariseus, nós estamos nesse outro grupo. Mas nosso coração, irmãos, precisa sempre estar tentando e velando para nos tornarmos um fariseu. O fariseu não começou sendo fariseu. Ele começou talvez genuinamente, mas logo o coração se corrompe e É se verdade. desvia do que do Senhor. E para nós, irmãos, é uma advertência da parte do Senhor, é uma exortação, irmãos, para que nós vigiemos, porque a questão do coração, né? O Senhor tem nos dado muita palavra para ver essa questão do nosso coração. Porque Verdade. dele procede as fontes da vida, mas também deles procede a fonte de morte. Se o Sim. nosso coração se volta para o Senhor, ele salta para a vida para alcançar outros. Mas se o Sim. nosso coração se desvia, irmãos, em lugar de nós levarmos vida, nós levamos morte. É Você vê que verdade. terrível, irmãos. Então, graças ao Senhor, irmãos, é uma palavra para limpeza, não é uma palavra para condenação, é uma palavra para nos limpar. E a gente Verdade. também não está fazendo com isso, essa palavra é para fulano, né? Para mengano, não. Essa É para o palavra é nosso para ensino, nós. irmão. É para o É nosso para nosso ensino. ensino, para nossa Amém. correção, para nossa limpeza. O objetivo do Senhor nunca é condenação, é limpar, né? Amém. Limpar nosso coração. Graças ao Senhor por sua palavra, irmão. É capítulo. Agora voltamos Mateus 23. Agora vamos 27 ao 28. Só. Nós vamos ver outro ponto aqui. É o 25 agora, né? Nós lemos até o 20. Ah, lemos até o 22, né? Foi até o Eu 25. li só o 23, ficou faltando o 24 para seguir aí. Pode ler então, irmão, por favor. Até onde? Até o 26? Até o 28. O vinte e Nada. quatro. Pode ler, Faganelli, você, o 24 24. Guia, até o guiai, 28. guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Sim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém. Graças ao Senhor. E essa é a exortação para nós, irmão, porque nós colocamos uma base muito firme para falar do que nós somos. E o que nós somos
não é pelo que nós praticamos, é pelo que nós somos. Nós somos pecadores não porque praticamos pecado. Nós somos pecadores porque nós somos isso. Nós nascimos do pecado. Aí você vê a expressão que vai falar lá em capítulo 5, né, de Romanos, vai falar assim que por um homem entrou o pecado, e o pecado e a morte passou a todos os homens. Então, nós, capítulo 3, vai falar que estamos destituídos de participar de alguma coisa relacionada a Deus. Nós Sim. estamos impossibilitados. Então, essa consciência não pode parar. Interiormente, irmãos, é o pendor, capítulo 8. O que você vai escolher? Em nosso interior está a fonte da vida, mas ao mesmo Amém. tempo, em nosso interior está a fonte de morte e condenação. É o pendor, o que nós escolhemos no nosso interior, que nós decidimos, se nós voltamos para o Senhor, é espírito e vida. Mas como fala Gálatas capítulo 5, versículos, eu acho que é o 25, vai falar assim, porque o espírito milita contra a carne. E os dois são inimigos, né? Vai falar assim, né? Sim. Gálatas É o capítulo 17. 5:17. 5:17. Fala assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Agora, você percebe, irmão, são opostas, mas onde que está isso? Está no interior. Está no interior, O está no homem coração. interior, quando está voltado para o Senhor, ele é espírito e vida, e ele se renova. Mas quando nós fazemos a escolha da carne, que é fazer nossa própria vontade, é morte. Aí eu vou falar assim, são opostas entre si para que não fazais o que porventura seja de vosso querer. Querer. É impressionante, irmãos. Então, quando nós olhamos para aquela expressão dizendo que ele era um sepulcro branqueado, né? Por fora são muito bons, mas por dentro eles são podres, vamos falar assim essa expressão, é porque é o que a pessoa é. Se você faz um pendor para escolher as coisas de Deus, é vida, é paz. Nós vamos manifestar os frutos do Espírito. Mas se nós fazemos inclinação para aquilo que é, vamos falar assim, podre, né? Porque essa expressão parece que é só para eles, né? Mas, irmão, é só eu ficar na mente. Ficando, como falar aquela expressão, fica na mente, né? Quando você ficar para você olhando para o seu assunto, não é um cheiro agradável, né? Quando falamos ontem da Maria que quebrou aquele frasco de alabastro e encheu a casa daquele perfume, né? Aquilo é uma figura, mas em nosso interior, irmão, quando nós voltamos para o Senhor, é fragrância de vida. Nós somos para com Cristo fragrância de vida, né? Fala lá Bom em perfume de segundo, Cristo. é o bom perfume de Cristo. Esse é 2 Coríntios, capítulo 2, O versículo que você está 15. falando é de manifestar a fragrância do seu conhecimento, né? Conhecimento. Isso, irmão. Porque nós somos para com Deus. Esse é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus. O bom perfume de Cristo. Amém. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte. Você está vendo? Quer dizer, a pessoa que não crê, que não recebe, ela está sobre condenação, como vai falar lá em capítulo 3, versículos 35 de João, fala assim que se não cremos no Filho, estamos debaixo da ira de Deus. Você vê, estamos debaixo da condenação de Deus. Mas a pessoa que crê no Evangelho, que crê na palavra, né? E isso é interessante, você vê como que é o Senhor, lá em Mateus 28, irmãos, vai falar assim, Mateus 28, versículo 19, essa é a comissão do Senhor para seus discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora a expressão que eu queria, ensinando. Aí, impressionante, irmãos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Irmãos, você vê que quando nós dispomos nosso coração para guardar a palavra do Senhor, para agradar o Senhor,
E isso é uma fragrância divina, por um lado, para as pessoas que estão ouvindo, mas onde nós vemos que essa fragrância também é para Deus. Amém. Que o nosso coração faça a escolha certa, irmãos, voltar para o Senhor. Isso, irmão, não foi a semana passada que nós fizemos, é todos os dias. E se nós olharmos para nosso viver, nós estamos envolvidos com muita coisa, sempre é assim. Mas nosso coração, ele mesmo assim pode estar envolvido com as coisas do Senhor. Aplicando nosso coração, colocando nossa mente. Quando ele fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai falar assim, né? Porque morrestes, vamos falar assim, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E quando Amém. Cristo, isso, irmão, quando Cristo. Você vê, irmão, quando nós voltamos nosso coração para o Senhor, buscando as coisas, nós estamos sendo quando Cristo. A gente fala assim, quando? Quando vai ser, né? Quando, irmãos? Você está assim, voltado para Ele, está sensível das coisas do Senhor, né? Quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, aleluia. Então Você Amém. vê, vós né? também sereis manifestados com Ele em glória. E Filipenses, irmãos, capítulo 3, versículo 20, vai falar o seguinte: pois nossa pátria está no céu. Você vê por que nós pensamos e buscamos as coisas do alto? Sim. Irmão, não é pretexto nossas circunstâncias, Não. é oportunidade. Ontem Sim. uma irmã ligou para nós aqui, para a Lili e para mim, né? Que ela teve uma tristeza. Eu tenho que contar para os irmãos. Ela disse que ela comprou um teclado para cantar hinos, tal, né? Ela está aprendendo com a minha irmã lá, aulas e tal. E aí ela já viu que aquele teclado ficou obsoleto. E começou a investigar, foi perguntar para ela, tal. Aí entrou num golpe no Facebook. E ela terminou perdendo R$ 1.000 por um golpe lá. Muito triste, né? Reclamar. Você vê como que é. Quando nós estamos voltados para o Senhor, irmão, até na circunstância negativa nós podemos ver o Senhor. E aí o Senhor nos levou, falou uma palavra, mostrar para ela, né? E ao fim ela mesma entendeu que é assim, que quando nós voltamos no seu coração, vem a prova da fé. Ela entendeu que Sim. aquilo é uma prova de fé. Que ela, para ver como que ela reagia, né? Puxa vida, até a gente fica surpreso às vezes da reação dos irmãos, né? A prova da fé, que está manifestando que ela não fica avalada por aquilo, ocupando alguém por aquilo, ela está enxergando o Senhor. Você vê que nossa mente, nosso coração, nossa busca tem que ser para as coisas celestiais. Ó, Amém. versículo 20: pois nossa pátria não diz estará, nossa pátria está. Nossa. O tempo presente, contínuo, está. Está no céu, irmão. Como disse assim, eu também estou lá. Eu não estou fisicamente, mas minha busca, meus pensamentos, meu coração, está tudo lá. Estou buscando as coisas do alto, onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso coração de humilhação para sermos igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas. Irmãos, o tempo foi embora, hein? Vamos ler só um último versículo aqui. Na glória a Deus, irmão. A gente fica empolgado e perde aqui. Não deu para abrir o slider aqui, tá preparado, né? O slide. Estava preparado para abrir, mas não deu. Mas continuamos depois, né? Vamos só terminar de ler os versículos ali e vamos concluir só falando umas palavrinhas mais. E nós leímos Até o 27. até o Não, 27. até o 28. Até o 28, Léo. Agora é do 29 ao 36 para terminar a leitura.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enche, Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Que coisa, né, irmãos? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Até qual, irmão? Desculpe, perdi. Até o 36, irmão. Até o 36, então encerramos. Tá, Eu acho que cabe o 37, né? pode ler. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas Aí, e apedrejas os que foram enviados. sim. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Você sabe, irmão, a palavra de reflexão que o Senhor nos deu é assim. Embora está falando de um grupo de pessoas que aparentemente não está relacionado a nós, ninguém de nós fica isento de que um dia nós podemos nos tornar fariseus. Mas o que o Senhor não deixa a nós é ficar na situação de mesmice. O Senhor nos leva e nos tira de qualquer situação de fariseísmo. Se verdadeiramente nós estamos buscando com o coração sincero o Senhor não vai deixar na decadência decorrente para chegar na medida da iniquidade. Porque, irmãos, todo começo é assim. O Senhor vai deixando. Tem um versículo no Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que fala assim: continue o justo fazendo continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue na prática. Você está vendo, irmãos? Como que se distingue um fariseu? Não é pelo ensinamento que ele está dando, porque ele tem segurança, no, doutrinas elevadas e maravilhosas. Sabe como você distingue um fariseu? Pelos frutos, irmão. Pelos Os frutos dos frutos que conhecedores. vai mostrar, irmãos, os frutos, irmãos. Então, não nos enganemos, irmão, a nós, e isso é para nós. Continue o justo na prática do que, irmãos? Da Versículo justiça. 11. Da Da justiça. justiça. Da justiça. E o santo continue a se santificar. Então, não tem como separar a justiça de Deus, que é aquilo que Deus fez em Cristo, mas a santificação, que é aquilo que nós fazemos quando nós estamos nele. É aquilo que se manifesta em nosso viver pela prática do bem. Que realmente o Senhor nos encoraje para prosseguirmos nessa caminhada como peregrinos e como aqueles que são verdadeiros do Senhor. Porque não deu tempo, nós íamos terminar nossa reunião falando sobre aqueles que em contraste com o fariseísmo, né? Mas eu acho que vai ser para a próxima reunião. Daí os irmãos vão continuar falando. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém, irmão.